De tudo, mano. Cara, como é que é esse negócio de ser stand-upper cristão, cara? Humorista cristão. O que é o diferencial que tu tem que ter? Tu tem algum... O que é que tu faz diferente porque tu é cristão? Cara, se eu te disser que depois de tantos anos fazendo isso, eu te digo que não tem diferença nenhuma. 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 Pra mim, não tem diferença nenhuma. Muita gente tem dificuldade, eu vou explicar. Muita gente tem dificuldade em fazer humor sem falar palavrão, né? Sem falar obscenidades, não sei se é essa palavra, mas falar palavrão, essas coisas, tocar em assuntos assim que não são adequados para quem é cristão. Muita gente tem essa dificuldade, acha que tem que soltar alguma coisinha para fazer as pessoas rirem. E tem uma determinada parcela da humanidade que só ri com relação a isso mesmo. Se tiver um palavrãozinho, uma coisa ali. Mas eu nunca me senti incomodado, ou eu nunca senti dificuldade, porque a minha criação sempre foi cristã, sempre nasci na igreja praticamente. Desde criança eu estava trabalhando correndo debaixo do banco na igreja ali. Então, eu cresci com isso na minha casa. Minha mãe é uma pessoa que estava sempre ali, né, ferrenha ali, pegando no meu pé e tal, e da minha irmã. Então eu já cresci com isso. Quando eu comecei a fazer comédia dentro da igreja, eu aprendi a escrever, aprendi técnicas de fazer as pessoas rirem sem precisar apelar para nenhum, para nada. Então quando eu fui para o mundo fazer humor, eu meio que levei as minhas técnicas, levei o meu humor e as pessoas compraram a ideia. Então hoje eu tenho um show de 1 hora chamado Em Tudo Achai Graça, o nome do meu show, né, meu especial. Que, parafraseando, para você que é cristão, sabe qual é o versículo que diz, em tudo dai graças, eu parafrasei criando em tudo achai graça, que é pra gente rir das coisas que acontecem com a gente, porque é interessante. Então, quando eu criei esse em tudo achai graça, eu conto histórias da minha vida. Então, como eu conto histórias da minha vida, eu não preciso estar apelando para nada. Então, dentro da igreja, tem uma diferença, porque dentro da igreja eu posso abordar assuntos e temas que as pessoas vão se identificar, que é uma das técnicas do humor, que é o humor de identificação. Então, se eu contar uma história de Davi e Golias de um jeito diferente, de um jeito nordestino, você vai rir porque tu conhece a história. Se eu for para um autoral, um bar da vida e contar a história de Davi e Golias, muita gente conhece, porque passou na Record, é uma história muito conhecida, contextualização mas talvez maior. não funcione porque não é o público que está ali para ouvir isso. Então, o que eu levo quando eu vou para um restaurante, um bar, um teatro? O que eu levo? Eu levo histórias da minha vida. Então eu conto sobre ser magro, eu conto sobre o meu casamento, eu conto sobre a dificuldade de andar de ônibus, dificuldade de ser pobre, de se vestir mal, de ser de favela. Eu conto coisas que as pessoas são acostumadas a ouvir, não tem diferença nenhuma. A diferença é que eu não apelo, eu não falo palavrão, eu não falo pornografia, eu não toco em assuntos que vão abalar a fé da pessoa, ou talvez aquela pessoa nem acreditar em nada, ela não vai se sentir ofendida. Tem pessoas que nem sabem que eu sou crente, mas quando eu desço do palco e vem falar comigo, elas falam, cara, eu gostei, ó, porque tu fez meia hora aí de show aí, tu falou um palavrão e foi diferente do que o pessoal fez aí, gostei e tal, entendeu? Então tem gente, mães, vem falar comigo, eu trouxe meu filho aqui, e os outros aí falando um monte de coisa. Preocupada, né? E quando tu subiu, tu fez ali meia hora sem falar um palavrão, sem falar nada. E eu me senti muito feliz com isso. Eu acho genial, cara. Aquele teu do álcool em gel, cara, é muito bom. Porque tu leva a pessoa a pensar uma coisa que não é culpa tua. Se ela pensar, o problema é dela. E tu ainda fala, né? Tô pensando besteira aí. É muito genial, cara. Aquele álcool em gel. Eu sinto uma tendência, cara, de que tem uns comediantes, uns humoristas que ele tá falando ali, o texto dele é uma cena de sexo. Literalmente. E, cara, é uma apelação tão grande. E nem é engraçado. Porque tem umas coisas que são engraçadas, né? Vamos admitir. Eu sinto essa tendência. Tu sente essa tendência, assim. Tá virando tipo um filme pornô. É o que eu falei, né? Assim, existem os tipos de humoristas que adotam esse estilo de humor. Assim como também tem público que gosta desse tipo de conteúdo. É por isso que o cara faz, né? Obviamente. Por exemplo, o Emerson Ceará. O Emerson Ceará é daqui do Ceará, né? Acho que ele não é de Fortaleza, né? É de outra cidade, mas ele mora em Curitiba hoje. Se você for assistir um vídeo dele, se você for crente, né? Não recomendo você assistir, mas se você for assistir, você vai se escandalizar, porque é o tipo de humor dele e ele só fala realmente aquele tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque é o tipo de humor que ele adotou. É um humor que ele sabe fazer, é uma técnica que ele viu que quando a gente começa a ganhar experiência, a gente sabe quais são os caminhos mais curtos para fazer as pessoas rirem.
como a gente chama, é uma persona que ele adotou, aquela persona de esculhambado, não sei o que e tal. E, cara, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Sim, foi a escolha dele, o caminho dele, né? Tem o público dele, tem uma galera que gosta. Assim como eu, você e muita gente que tá nos assistindo aqui, não consome o conteúdo dele. Por quê? Porque não é o nosso tipo de humor. Sim. É um cara muito legal, que já teve no Autoral, já troquei ideia com ele, já conversei. Pra mim, a amizade é de boa, tranquilo. Eu não consigo mas assistir, não é um tipo de humor que a gente consome, entendeu? 5 minutos eu já, cara, isso não tá engraçado, isso tá nojento, tipo assim. Se eu não fosse crente, eu ainda acharia nojento. Mas aí, Alexandre, eu posso te dizer que se o público dele, lá no Bar do Alemão que ele faz, lá em Curitiba, se eu subir depois dele e for falar as coisas que eu falo, talvez o público dele olhe pra mim e diga, cara, esse cara aí tem graça não. É muito sem graça esse maguinho aí. Bota outro aí, não, chama outro. Por quê? Porque não é o tipo de público que, entendeu? Que tá indo pra me ver. Então, tem muito isso, aquilo que eu falei no início. Se aquele humor não tá te fazendo... Se aquele humor não tá te fazendo... Satanás, isso aí, ó. Eu acho que nem tá aparecendo no vídeo, não. De relax tá aqui. tudo... Tá piscando tudo aqui, galera. Spook House. Stranger Things. Se aquele tipo de humor não tá te fazendo rir e não tá te agregando em nada, não consome mais. Procura um tipo de humor que te agrega, entendeu? Talvez um Jonathan Nemer da vida vai te agregar mais, entendeu? Então é isso que eu falo. Mas eu acho que não é tendência. Eu acho que são estilos de humor que os humoristas procuram adotar. Sim. Assim como eu posso dizer, será que a tendência está surgindo muito humor gospel hoje em dia? Porque quando eu comecei o Profeta Tirando, lá em 2009, não tinha o blog. Quando eu comecei o blog, postando tirinhas, memes e coisas que aconteciam dentro da igreja, não existia. Eu acessava o Não Salvo, acessava o Jacaré Banguela, acessava o Kibe Louco, e eu falava, cara, esses blogs são legais, mas sempre tinha um post aqui e lá que mexia com a gente, que é crente. Aí eu falei, cara, não tá muito legal. E se eu criasse um blog só pra crente, só pra evangélico, de humor também, desse tipo? Então eu já vinha com essa pegada do teatro, levei, né, que eu sempre fui da escrita, levei pra internet, criei o profetirando.com.br, brincando justamente com profetizando, na época que a Fernanda Brum lançou aquele profetizando as nações. Sim. E o tirando, que é muito de São Paulo, tá me tirando, não sei o quê. E aí eu peguei, misturei e fiz o profetirando, tá? Profetirando as nações. Genial, entendeu? Cara. É um nome muito bom. E bom. aí eu profetirando.com.br era um blog que ainda hoje tá no ar, mas não tem muita coisa, assim, eu não atualizo mais, mas tem muita coisa lá que você pode acessar e rir, mas eu não atualizo mais. E aí eu criei o Profeta Tirando e comecei a produzir conteúdo pra lá e tal. Hoje, meu irmão, faz lama, como a gente costuma dizer aqui. É verdade. Página tem de humor, o tio Paulo Cajadada lá. No Instagram, não sei o quê. Aí eu meio que... Tem o South America Crentes, né, cara? E aí eu enjoei disso, por isso que eu falei pra ti, quando tu me convidou, eu falei, vamos falar sobre o Profeta Tirando. Podemos até falar, mas o Profeta Tirando meio que deu uma pausa, né? Porque eu não tenho mais saco. Quando eu comecei o Profeta Tirando, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje já tenho 32 anos, não tenho mais saco de estar produzindo conteúdo. Deixa essa galera mais adolescente, jovem, e dá treta, né? Tem umas tretas no comentário. Eita, mas hoje, atualmente, assim, uns 3 anos pra cá, já tava mais tranquilo, porque a galera entendeu que a gente não fazia piada com religião. A gente não fazia piada com Deus. A gente fazia piada com as coisas que aconteciam na igreja, as coisas que aconteciam no cotidiano. Né, na vida. E aí, as galera entendeu. Mas quando eu comecei lá, meu irmão, era muita treta. O pessoal que é treteiro é crente, né, cara? Muita treta. Fui bloqueado na época, né? Tive treta com o Pregador Lu, tive treta com o DJ Alpiste, tive treta com o Marcos Feliciano, tive treta com o Silas Malafaia, tive treta com a galera, entendeu? Porque eu era muito zoeirão na internet e tal, eu era realmente aquele troll, aquele cara que ficava zoando com todo mundo, então não tinha muito limite. E como eu falei, foi uma época que o Twitter estava estourando aqui no Brasil, né? O Facebook ainda não tinha estourado, o Facebook estourou em 2011 por aí. Era na época do Orkut ainda, então eu entrava nas comunidades do Diante do Trono e começava a fazer piada com a Ana Paula Valadão e tal, com os Valadetes, que foi uma galera que me deu... Cara, eu queria ter visto isso de perto, uma galera que me deu muita audiência.